Pois ao se tornar mais forte, Deku-Lane poderá conseguir impedir a sua morte por adversários poderosos que irão aparecer futuramente. Entretanto, Kim pensa que os talentos de Deku-Lane são apenas medianos comparados aos outros personagens ranqueados, pois nesse ritmo ele não conseguirá reagir aos riscos futuros, a menos que ele se prepare apropriadamente. Muitas variáveis de mortes estão por vir, e eu tenho que me preparar. A única coisa que Deku-Lane tem a seu favor é seus atributos, pois Deku-Lane não consegue controlar os 4 elementos como ele tanto se gaba, mas ele definitivamente tem potencial em manipular os elementos de terra e fogo. E o resultado de combinar terra, fogo e metal leva à formação de outro atributo de Deku-Lane, chamado de Toque de Midas. Essa habilidade tem o rank único, pois consome toda a mana do usuário para desbloquear o potencial do alvo. Kim diz que o talento de Deku-Lane em manipular o metal o permite controlar as lâminas que levitam controladas por Kei. Nesse mundo, o poder se chama Kei. Mas por conhecimento de Kim, esse poder pode também ser chamado de telecinese. É algo básico em seu mundo. Deku-Lane analisa seu livro de manipulação básica de magia, pois Kim pensa que o que lhe falta em poder ele pode ser compensado manipulando as propriedades do metal, mas para aprender tudo isso, primeiramente deve-se aprender de prioridade a manipulação. De princípio, Deku-Lane irá aprender a manipular objetos. Deku-Lane começa a fazer testes. Explosões de luzes são vistas em seu escritório, formando como se fosse um círculo de energia ao seu redor, ao ser canalizado ao centro em cima de sua cabeça. E como já era de se esperar, os conteúdos e os feitiços da telecinese básica começam a entrar diretamente na mente dele, ofegante e exausto. Deku-Lane faz uma tentativa de exercer seu poder de manipulação. Ele faz um pequeno texto tentando fazer levitar um objeto e fica contente com o resultado, dando tudo certo. Pensando, ele raciocina: agora eu memorizei o básico da telecinese e não preciso de um feitiço para conjurar, pois memorizar permite conjurar feitiços já compreendidos. Automaticamente, Kim fica contente por estar experienciando algo que ele só viu em jogos. Deku-Lane sente que precisa de mais poder, porque por mais que isso seja apenas o básico, se for esse tanto, ele não conseguirá alcançar o nível que ele quer, mesmo com a telecinese de alto ramo. Uma luz de clareza inunda seus pensamentos, e ele chega à conclusão de: e se eu colocar círculos mágicos por todo o meu corpo? Pois nesse mundo, círculos mágicos se fortalecem quanto maior eles forem. Então, se eu conseguir compreender tudo do meu corpo usando compreensão, não apenas o meu cérebro, mas meu coração e meu núcleo interno, colocarei círculos mágicos por todo o meu corpo para fortalecer minha telecinese. É claro, tem uma chance do meu corpo ficar sobrecarregado ou ter efeitos colaterais. Quem analisa a habilidade que ele concedeu para Deku-Lane antes de transmigrar para esse mundo, a habilidade Homem de Ferro, ela se descreve como habilidade e atributos físicos inatos, elevando o potencial do corpo ao mais alto nível, conseguindo assim aguentar esses efeitos colaterais. Pois isso só é possível para ele nesse mundo. Quem analisa o nível atual de mana de Deku-Lane, que é só de 800, ele fica contente e diz que deve ser o suficiente para ter um gostinho. Deku-Lane começa a canalizar para aprender a habilidade, e luzes emanam, e como se fossem letras mágicas, começam a se enraizar para dentro de seu organismo. Uma dor terrível e uma dor que não pode ser comparada. Uma dor que parece como se todos os ossos do seu corpo estivessem sendo quebrados e todos os músculos rasgados. Deku-Lane começa a controlar seu poder para que não saia de controle. Ele pensa consigo que essa é a elegância necessária para ser um nobre. Ele percebe que só lhe resta 1 de mana.
Ele começa a se sentir incrivelmente exausto. Ele diz que falhou porque lhe faltou mana, mas ele conseguiu algo disso. Pois agora tem um círculo mágico em seu ombro. Ele pensa consigo que nesse ritmo vai levar 2 semanas para cobrir todo o seu corpo. Passados 1 mês após o seminário de Deculen, ele retorna para o seu primeiro dia de aula na Torre de Magia da universidade. Foi colado um aviso em uma placa de madeira, convocando alunos. Ela dizia: "Eu, o professor, desejo testar suas habilidades." O professor queria alterar o modo de dar aula para seus novos alunos. Ele ordena que os alunos comecem a simplesmente estudar sozinhos. Nesse instante, os alunos estão do lado de fora da universidade. Muitos com dúvidas do que deve ser feito. Outros se perguntam: por que estão fazendo isso ali fora? Outros se questionam se eles precisam fazer alguma coisa com os elementos, e eles se perguntam onde está o professor. E Eferene com cara de chateada. Ela pensa que é óbvio que ele estaria atrasado porque ele é um cara irresponsável. Em voz alta, ela fala: "Ele manda a gente estudar por conta própria logo no primeiro dia, que tipo de idiota." E antes dela terminar de falar, uma garota loira vem andando em sua direção e tromba em seu ombro, passando ligeiramente ao seu lado. A loira não se importa e segue seu caminho. Eferene já fica enfurecida e se pergunta, virando na direção da garota: "Ei, quem?" E ao olhar para a figura em sua frente, ela se amedronta, pois quem está em sua frente não é nada mais, nada menos que Sylvia von Josephine Ilade. Sylvia olha para Eferene e não expressa nenhuma reação. Eferene a vê indo embora e ela diz: "Ué, ela não me reconheceu?" E Eferene está num canto treinando a sua magia e se questionando o que aconteceu. Se não estou enganada, aquela garota deve ser da família Ilade. Flashbacks de 10 anos atrás. Os Ilades, temendo o potencial meu e do meu pai, utilizaram suas tropas para cercar nossa mansão e nos ameaçar. Ela continua se perguntando, sem acreditar, como ela não se lembra de mim. Eferene sente como se algo ou alguma coisa estivesse sugando a sua mana. Sem acreditar, ela olha e vê Sylvia logo em seu lado, canalizando uma poderosa magia, fazendo assim toda a mana ao seu redor. Ser puxada para ela, Eferene se achega a Sylvia e reclama: "Ei, o que você está fazendo? Você percebe que está pegando tudo o que eu juntei? Você é surda?" Ela fica a ver que Sylvia a está ignorando e se pergunta: por que ela não me responde? Ela logo percebe que tem algo estranho e fala para Sylvia: "Ei, por que você está fingindo que não me conhece, senhorita Sylvia?" E Sylvia olha para ela e Eferene diz: "Foi o que eu pensei. É impossível você não me reconhecer. Depois de ameaçar minha família e me obrigar a desistir da magia, você está com medo de que eu roube toda a sua atenção?" Eferene se sente menosprezada porque Sylvia a responde com um simples: "Não te conheço." Mas de uma forma de deboche, Sylvia fala: "Eu não te conheço, mas conheço o seu pai, aquele ex-nobre arrogante. Fiquei sabendo que ele morreu." Nesse mesmo instante, uma raiva descontrolada toma conta de Eferene. Seus sentidos se perdem e ela age sem compaixão alguma. Luzes verdes são mostradas. Alunos perplexos se assustam. Eferene grita em alta voz: "O que você disse? Repete isso." E ela salta para cima de Sylvia com sua forte magia já canalizada em seu punho. Ela repete e diz: "Eu te desafio a repetir isso", sentindo o perigo diante de seus olhos. Sylvia, no mesmo instante, lança uma magia de escudo. Receio e medo passam diante de seus olhos. Com medo do que vê, a magia é poderosa o bastante para criar uma grande explosão. Alunos gritam de medo à poeira. O vento, desastre é tomado nos arredores. Eferene está com a mão nos cabelos de Sylvia, a agarrando e mandando ela dizer novamente o que ela falou do pai dela, pois Sylvia ousou insultar seu falecido pai.
Antes de acabar de falar, as duas olham para o lado e vê uma poderosa magia, com uma luz roxa circular emanando do centro, sendo canalizada no centro. Eferene se pergunta se aquilo que ela vê diante de seus olhos é um vazio, onde a compreensão que temos é que as duas manas de Eferene e Sílvia se chocaram, as duas se uniram e acabou virando um poder do vazio. E aquilo está sugando tudo em volta. Com medo, dizem que se isso explodir de verdade, fragmentos metálicos vão voar como balas e todos aqui vão morrer. De maneira descontrolada, a explosão se desencadeia, chegando ao seu clímax, sentindo tudo calmo ao seu redor. Eferene abre seus olhos e o que ela vê a espanta, sim, é o seu professor Deculen emanando cristais poderosos ao seu redor. Ela se pergunta quando que esse cara chegou aqui e por que os fragmentos foram congelados assim, liberando seu poder por telecinese. Ele libera os fragmentos para longe, pois no momento em que Deculen usou telecinese, houve exclamações por toda parte, pois como eram estudantes aprendendo magia, não puderam evitar, pois eles sentiam a beleza da magia. Era uma magia de encantamento, pois ninguém conseguia evitar a visão deslumbrante perante seus olhos. Deculen diz para todos prestarem atenção. Vamos encerrar a aula de hoje por aqui. Todos, com exceção daquele que causaram essa comoção, devem ir. Eferene sente o olhar frio de Deculen em sua direção e se aflige. Merda, eu tô ferrada. Já na sala de interrogatório, os professores se reúnem para discutir a situação do incidente. Esses professores são professor do Departamento de Estudos de Suporte, Relin, professor do Departamento de Estudos Espirituais, Retlan, e presidente da Universidade Torre Mágica, Adeline Segelian. Todos se sentam para discutir o ocorrido e decidir o que será feito. Um dos professores diz: bem, então quem foi? Quem ousou colocar as mãos na senhorita da família Ilade? Eles respondem sua pergunta, pelo que eu ouvi, foi um plebeu que nem frequenta a academia. Por isso, esses desgraçados sem nome. Ao olhar para o lado, o mesmo professor que fez a pergunta vê Deculen e fala que, ainda bem que o professor Deculen conseguiu resolver as coisas antes que se tornassem uma bagunça. Um outro diz que ficou sabendo e foi impressionante. Deculen percebe que estão o bajulando na cara dura. Ele analisa que todos os professores ali na sala são bons em navegar pelo mundo. Então, o resultado desse encontro disciplinar está basicamente confirmado. Vemos que a garota é de uma nobre família importante do reino. A filha da influente família Ilade, Sílvia, e a nobre caída, que é praticamente uma plebeia, Eferene. É óbvio quem eles vão defender. Ele pensa que precisa mudar o resultado desse encontro disciplinar, porque desde antes ele já conseguia ver a energia escarlate emanando da Eferene. Nos é revelado que ela só é visível para Deculen, já que ele possui a habilidade, visão aguçada. Ela revela que o objetivo do destino do vilão se manifestou, e ele pensa que se não conseguir mudar o resultado, a sua morte se aproxima. É anunciado que o encontro disciplinar entre as magas novatas, Eferene e Sílvia, irá começar. As acusações começam e o professor fala: como ousa causar um conflito dentro da escola? Sem saber, ele diz: os alunos poderiam ter se ferido se não fosse pelo professor Deculen. Por que você começou essa briga? Eferene, entristecida, fala que não pode dizer. Ela pensa consigo que aquele desgraçado deve estar olhando de algum lugar. Ele é o motivo para eu não poder falar nada. Ela lembra que Sílvia zombou da morte de seu pai. E ao pensar, viu que todos a desprezaram porque Sílvia menosprezou seu pai e a incomodou de forma astuta, e ela se aflige, pois se nega a dizer isso na frente de seu inimigo, Deculen,
Os interrogatórios continuam para cima de Eferene. Ela ouve acusações do tipo: que brincadeira é essa? Algum tipo de completo de inferioridade seu. Você deveria ter se lembrado da diferença de posições entre você e a Sílvia. Mas ignorou essa diferença. Eles passam a palavra para Sílvia se defender e ela começa dizendo: durante a aula, eu acidentalmente destruí o trabalho dela, o que levou a uma discussão. Ao falar isso, o rumo da conversa vai todo contra a menina Eferene e eles a acusam. Então a Sílvia não fez de propósito. Mesmo assim, Eferene causou toda aquela bagunça? Como ousa uma plebeia sem nome? Por acaso você tem problemas para controlar sua raiva? Eles se unem para discutir o destino da garota. Falam: presidente, nós deveríamos expulsá-la. Não podemos deixar uma conduta tão violenta passar em branco. E ela aperta seu vestido longo, cerra seus dentes, sente a opressão que vem deles. Seus pensamentos são: está frio, ter que escutar todos os tipos de insultos em um mero encontro disciplinar, e todas as broncas são para mim. Não consegui dar nenhuma desculpa. Lembrando de seu pai, diz: também não há ninguém que vá me proteger. Tudo está tão frio. Com ódio, ela coloca a culpa toda em Deculane. A presidente já ia finalizar, então, dirigindo-se ao professor Deculane, fala que, como alguém que estava presente, gostaria de ouvir a opinião antes deles chegarem a uma conclusão. Ela olha atentamente para Deculane e ele profere palavras: eu, Deculane, pergunto a você, como o chefe dos professores dessa torre e membro do comitê disciplinar, você acha que não teve culpa nesse incidente? Sílvia von Josefine Ilade. E Eferene, sem acreditar, já pensando que ele ia ir contra ela, Sílvia solta um olhar de surpresa, pensando que o professor ia ficar do lado dela. E ele repete novamente: você realmente acha que não teve culpa nesse incidente? Os professores ficam perplexos diante dessa reviravolta. Deculane acusa Sílvia porque ela poderia ter evitado esse incidente. Ela não a fez. Ou talvez suas grandiosas habilidades que todos exaltam tanto não foram o suficiente. Abaixando sua cabeça de sinal, de vergonha, diz: eu sinto muito, para ser honesta. Eu não bloqueei o golpe dela porque eu queria que ela se metesse em mais problemas. O professor tenta amenizar a situação. Fala que mesmo assim, professor Deculane, a culpa não é do defensor, a culpa é de quem atacou. Deculane retruca falando que se você realmente se preocupa com o contexto, então a culpa é dele por ter sido na sua aula. Pois, professor Helin, você quer que eu assuma a culpa? O professor Helin se desculpa, claro que não. Eu apenas acho que foi desagradável. Eferene percebe a reviravolta da situação, pois ele está refutando o professor que estava ao lado da Sílvia porque ele está indo tão longe para me defender. Para evitar brigas e constrangimentos, a presidente decide finalizar a conversa ali mesmo. As crianças precisam lutar para melhorar. Essas crianças acabaram de se tornar novatos. Então, ao invés de discutir quem é o culpado, vamos apenas deixar essa situação passar. Ela anuncia a decisão final, que é: nenhuma ação disciplinar será tomada. Vocês duas podem ir. Eferene, ainda sentada e desacreditada de toda a situação vista. Que eu estava preparada para a expulsão, pois o Deculane que conheço definitivamente teria me expulsado. Então, por quê? Antes de Deculane sair da sala, Eferene em voz alta lhe dirige a conversa. Eu tenho uma pergunta. Se você se lembra do último nome Luna e se conhece o meu pai, e se você sabe que ele sofreu sua vida toda abaixo de você, antes de tirar sua própria vida, nossa pequena Eferene, de forma descontraída e alegre, solicita uma pergunta ao professor Deculane. Ele olha, esperando algo vindo de sua parte. Atento, ele a olha. Ela, esperançosa, pensa: eu preciso saber se você se lembra da família Luna e de como meu pai morreu sob suas ilusões. Mas digamos que o Deculane se lembre, e se ele decidir anular o veredicto para se proteger. Mesmo assim, se ele nem sequer lembrar do meu pai, bem,
Isso não seria ainda mais doloroso? Ele a interrompe e diz que ela não precisa perguntar. E ela fica espantada. Ele conclui dizendo: não desperdice seu potencial com coisas do passado. Eferene fica sem palavras e sem reação. No silêncio de seus pensamentos, ela reflete: eu sabia. Deculein conhece a mim e ao meu pai. Se não fosse o caso, ele não teria motivos para me ajudar. Deculein deve ter sentido algum senso de responsabilidade e ainda por cima decidiu me ajudar. Então, o motivo pelo qual ele me ajudou antes foi por pena? Isso é um alívio, então ele não esqueceu. E se ele ainda lembra de mim, estou satisfeita, pelo menos por enquanto. Isso é o suficiente. A nossa pequena Eferene, com lágrimas nos olhos, abaixa sua cabeça no silêncio confortante daquele momento único. Deculein executa com sucesso sua variável de destino do vilão e consegue uma recompensa da loja de 2 moedas. Passados dias, Sylvia está em um carro com um homem. Ele diz a ela que não precisa se preocupar mais com aquela criança. Nos é revelado que ele é Giltheon von Ludwig Ilade, o chefe da família Ilade, e um espiritualista de 3º rank. O diálogo entre os dois nos é mostrado. Ele fala que Eferene Luna é muito talentosa, sem sombra de dúvidas. Mas ela perdeu a oportunidade dela. Sylvia recorda que 10 anos atrás, no dia da realização do exame de aptidão para entrar na academia, tive um encontro com ela pela primeira vez. O mago em frente às duas diz que é impossível, pois as duas possuem talento para se tornarem arquimagas. Nos é explicado que o auge do mundo mágico, os Eternos, seres em um nível em que nem mesmo o imperador pode encostar, pois aqueles que alcançam esse nível são chamados de arquimagos e têm seus nomes gravados na história do continente. No entanto, de acordo com a tradição, só 3 pessoas podem se tornar arquimagos em uma era, não importando quais. São seus tipos ou especialidades. Esta é uma regra imutável dos magos. Naquela época, além do assento de Demurcan, 2 estavam vazios. No entanto, um deles praticamente seria designado para Adeline, a presidente da Torre Mágica. Em outras palavras, eu, a herdeira da família Ilade, e Eferene, cuja família era do ramo colateral à nossa, pois deveríamos competir pelo assento restante. Eu entendi isso mesmo que meu pai não tenha dito explicitamente. O pai de Sylvia obrigou o pai de Eferene a retirar sua filha da academia. Bem, naquele dia eu estava ciente do real motivo pelo qual os Ilades humilharam a família Luna. Pois era tudo por minha causa, eles fizeram aquilo para que eu me tornasse a arquimaga, ao invés da Eferene. Me tornar uma também é meu desejo e destino. Ela recorda do momento em que foi confrontada pela Eferene e diz que só teve azar. Seu pai fala que apesar dela não precisar se preocupar com aquela criança, a Eferene, ela vai precisar tomar cuidado com o Deculein, pois ele não é um homem qualquer. Ele pode parecer alguém comum agora, mas já foi chamado de gênio quando mais novo. Pelo que sabemos, ele poderia atingir voos altos sem ninguém esperar. Sylvia diz que ela sabia que o professor tinha percebido a sua armadilha feita para Eferene, pois naquela hora ela, sem dúvidas, fez a mana da Eferene desaparecer. Foi montada uma armadilha para que, quando entrasse em contato com a mana da Eferene, se causasse uma explosão. Seria um acidente enorme. Ela ficaria ainda mais encrencada. Mas Deculein notou o meu plano de imediato, pois mesmo que eu tenha verificado se havia algum rastro de magia de observação na sala, ainda assim, ele nos propôs um acordo. Ao invés de me culpar, ele preferiu me manter sob controle. Senti que foi uma ameaça a qual não tive escolha senão aceitar. Pensei que ele não passava de um homem de nariz empinado, com talento um pouco acima da média. Mas que tipo de homem ele realmente é? E alguns dias depois, na mansão dos Deculein, Deculein atende uma ligação e se prepara para sair.
Pensando, ela diz que fez a escolha certa ao ajudar Eferene. Bem, graças a isso, removi uma variável de morte e ganhei moedas da loja. Eu não esperava que a aluna que fez a pergunta fosse a Eferene, mas ela bastante hostil com o Deculém naquele tempo. Claro, Silvia pode ficar com rancor de mim pelo que aconteceu, mas não tive escolha, senão apagar o fogo no meu sapato. Bem, deixando isso de lado, em relação aos eventos sociais, eu preferia evitá-los. Entretanto, foi designado outra missão, na qual não posso deixar passar uma oportunidade de ganhar mais moedas da loja. Eu preciso de pelo menos 5 moedas para acessar a loja. Então, eu deveria conferir os personagens ranqueados no evento. Deculém chega na festa, descendo do carro, ele vê uma construção magnífica. Dentro do salão, pessoas dançam e conversam entre si. Deculém pensa consigo: todos parecem nobres de alto nível. E estou vendo um monte de pessoas e familiares, renomados, especialmente Helm, que eu mesmo modelei. Um convidado chama a atenção de todos ao dizer: olha só quem temos aqui. E se não é o professor Deculém? Naquele mesmo instante, uma multidão de pessoas que compunha a festa se dirigiu ao seu encontro, querendo a sua atenção, o enchendo de elogios. Ele ouve um nome bem peculiar sendo proferido: Ganesha. Li sobre seus feitos no Jornal Continental. No mesmo instante, ele começa a caminhar, desesperado, procurando por ela. Ele pensa que conhecer ela, que terá uma marca importante na história, até mesmo entre os aventureiros, é a melhor coisa que ele pode fazer naquele momento. Ela tenta a encontrar por todo o canto, olhando em todas as direções. Aparece perante ele com sua pose imponente, a aventureira Ganesha, a 5ª personagem mais poderosa no começo da história.